Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Kleber Paganelli. Estou aqui para analisar com vocês as questões de direito do trabalho, que foram objeto aí da sua prova. Vocês já devem ter percebido que o nível não estava compatível com aquilo que se esperava para o cargo de auditor fiscal do trabalho. Eu estou aqui com a prova do bloco 4 no eixo 5. Então percebam aqui, começa na questão 41. A depender da prova pode ter uma variação na ordem, mas começa na 41. Então veja que as questões de direito do trabalho, sinceramente, não pareciam que eram questões elaboradas para o cargo de AFT. Questões de um nível básico. A parte boa é que eu penso que a maioria delas vocês conseguiram acertar, pelo nível de dificuldade, fácil. Eu não diria nem intermediário, eu diria fácil. Por outro lado, é aquele tipo de prova, tendo em vista o nível das questões, que muita gente vai acertar, mesmo quem não tenha estudado tanto assim. E até vocês lembram, né, a questão das NRs, por exemplo, caiu uma questão aqui nesse ponto aqui, nesse eixo, né? Uma questão, e assim, ridícula, você olha para a questão, mesmo sem ter estudado nenhuma NR, você por intuição consegue chegar à resposta. Enfim, coisas da vida, não é verdade? Então, tomara que você consiga aí a sua aprovação. Vejam só, a questão de número 1 era férias. Falamos bastante sobre o tema férias, uma questão relativamente não, fácil, né? Vejam, o período de férias do trabalhador empregado se caracteriza como um evento de quê? Lembra, falamos muito isso aqui, quando ele não trabalha, mas ele recebe salário, é a hipótese de interrupção do contrato individual. Não é suspensão, não é alternância, não é concomitância, inventou aqui outras questões. É interrupção, não trabalha e recebe, férias é a hipótese de interrupção. Teve duas, né, salvo engano, sobre férias, essa aqui foi uma delas. A próxima, fácil também, quantas coisas poderiam ter sido exploradas sobre o tema prescrição e decadência. Eu nem vou ler o enunciado, tá? Eu vou direto aqui, ó. Veja, você olhando só isso aqui, você já pega. Ó, nos termos da Constituição, é direito do trabalhador o direito de ação quanto aos créditos relacionados à relação de trabalho com prazo prescricional de... É o nosso clássico artigo 7º da Constituição, inciso 29. Você tem 5 anos até o limite de 2 após a extinção do contrato. Muito básico. Tá aí, letra A, nessa questão aqui, né? Dessa prova, letra A, prescrição. A próxima. Essa aqui era uma das poucas que exigia um pouquinho mais de doutrina, mas a gente também falou em sala. Eu lembro que eu até trouxe para vocês um quadrinho esquemático bem interessante, falando dos requisitos para a configuração de justa causa. Eu trouxe lá um entendimento do Godinho, limites objetivos, subjetivos e circunstanciais. E a resposta aqui trata de um dos requisitos circunstanciais da justa causa. Então aqui vejam, de novo, eu poderia ir direto para cá, ó, na hipótese aqui, ó, nos termos da CLT e da doutrina dominante, a justa causa, ela enseja o término do contrato, sim, e ela deve ser caracterizada pelo quê? Lembra quando o empregador quiser dispensar o empregado, ele tem que observar a imediatidade, ou então a atualidade na aplicação da sanção. Associação não tem nada a ver, negociação, perseverança, imprescindibilidade. Não, é a atualidade. Sob pena, lembra de que se ele não punir de imediato, pode caracterizar o chamado perdão tácito. Lembra disso? Espero que você tenha acertado essa aqui. Era a única, que eu diria assim, mais uma pegada doutrinária, mas assim, bem simples também. A próxima, 44, também falamos bastante. Veja, ele diz que é um estudante que pretende obter o trabalho sem prejudicar a sua dedicação aos estudos. Então, trabalha e estuda, né? Bom, ele verifica que existem várias ofertas de trabalho que podem satisfazer as necessidades materiais sem esforço, sem prejudicar seu esforço educacional. Então, nos termos da CLT, para trabalhos, aqui estava a palavra-chave, esporádicos, pode ser celebrado o quê? Veja, a ideia aqui é ele ser contratado, né, nos termos da CLT. Então, ele vai ser empregado na modalidade do contrato intermitente. É aquele que alterna a prestação de serviços e inatividade. Ele só vai ser chamado quando for necessário. E aí nós vimos todos os detalhes, prazo que o empregador tem para convocação, prazo que ele tem que dar para resposta, se ele não comparece tem lá a tal da multa de 50%. Muita coisa podia ter sido explorado, nada disso foi apenas isso aqui, então ficou tranquilo. Letra D nessa questão.
A próxima, 45, vimos em sala. Aliás, o exemplo que eu dei em sala é o exemplo que caiu na prova. Diz que o indivíduo foi contratado para prestar serviços em relação de emprego com a sociedade empresária, ela efetuou o registro na carteira, beleza. O contrato foi alongado, tornando-se um contrato por tempo indeterminado, certo? Em 2023, a empregadora atrasou o quê? Os salários e não recolheu o FGTS. Nesse caso, ela não está cumprindo com uma das obrigações do contrato. O comando da questão diz que ele quer exigir a rescisão do contrato. Qual é a modalidade? Rescisão indireta. Né? Lá na hipótese do 483, a linha D de dado, rescisão indireta, não cumprir com as obrigações, e esse é o exemplo clássico que a gente dá. Não pagar ou atrasar os salários e não recolher o FGTS. Então, ficou aqui a letra D mesmo. Próxima questão, veja a segunda sobre férias, né? A gente falou que, eu mencionei que tinha duas questões sobre férias, aqui está uma delas. Aqui, o que a gente analisa, basicamente, pode ir direto para isso aqui, ó. De acordo com a CLT, o empregador. No tema férias, você tem que lembrar que quem decide o período é o empregador. Quem estabelece o período dentro do qual a empregada vai usufruir as suas férias é o empregador. As férias serão concedidas segundo atendo os interesses do empregador. E é por isso que ele tem que comunicar com 30 dias de antecedência. Por isso que era a letra C aqui, ó. O empregador fixará o período de fruição das férias na época do seu interesse. E cuidado, alguns poderiam até talvez ter marcado de forma equivocada a letra A. O problema da letra A é o empregador que fixa, assim, esse unilateralmente aqui da letra A, ó, ele estaria correto. O problema é que ele disse, ó, a fruição das férias em períodos. Você lembra que as férias podem ser usufruídas em 3 períodos, não é isso? Um deles não menor do que 14 dias, outros 2 não menores do que 5. Só que o detalhe é, nesta hipótese de fracionamento em períodos, não pode ser de forma unilateral. Tem que ter a concordância do empregado. Então, por isso, não poderia ter sido marcada a letra A, entendeu? Então, beleza. É isso aí. Na letra E, eu até comentei com você, a gente viu em sala, existe uma situação de caso de férias coletivas, Ministério do Trabalho, mas aí veja, não é acordar com o Ministério do Trabalho, é comunicar apenas. E nas férias individuais, que seria a hipótese da letra A aqui, ó, com 30 dias de antecedência, tem que comunicar, já que é o empregador quem decide. E no caso das férias coletivas, com 15 dias de antecedência, lembra disso? E aí tem que comunicar o Ministério do Trabalho, o sindicato e também os empregados, colocando lá um aviso no mural. Então, nessa aqui também, tranquilíssima, a letra C. Greve, eu falei para vocês, cuidado com a lei de greve, eu dei ênfase, ainda bem que eu dei ênfase, e vimos no aulão, inclusive, as hipóteses de atividades essenciais. A 47, dizia nos termos da lei de greve, considera-se ao serviço atividade essencial. Letra A, assistência médica, sim, hospitalar também, social, não. Essa foi a pegadinha aqui. A letra B, sim, é a correta. Tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica. E as demais também têm erros. Transporte de cargas de animais não, é de pessoas. A letra D, guarda, uso e controle de substâncias, o problema que foi psicotrópicas. E a letra E, transporte de gás, combustíveis e hidrogênio verde. Esse foi o erro. Aqui, salvo engano, é o radioativo. Então, era a letra B de bola mesmo. Artigo 10 da lei de greve, você resolvia a questão. Bom, não é objeto aqui meu, não foi eu quem trabalhou com vocês isso aqui, mas é aquela questão que eu falo que você não precisa nem ter estudado, você daria conta. A 48 fala de um trabalhador portuário designado para coordenar um grupo que pretende estabelecer o acompanhamento da execução das regras existentes para proporcionar segurança aos trabalhadores nos portos, notadamente nos navios, onde ocorrem muitos acidentes. Então, nos termos da NR 29, os convéses devem possuir aberturas protegidas contra. Vejam isso. Você olha para isso aqui, às vezes não dá para acreditar que foi cobrado assim numa prova que deveria ser de alto nível, mas enfim. Olha aqui, ó, ataque de tubarões, a invasão de piratas, né? A resposta aqui, até de forma intuitiva, né? Para evitar o quê? Queda de pessoas. Está lá no item específico da NR 29. Bom, aí uma questão que tinha que tomar um pouquinho de cuidado era a 49, mas não era assim nada extraordinário.
É uma questão que trata da Lei 14.457/2022. Nós trabalhamos essa lei no curso regular, inclusive a última aula foi sobre esse tema aqui, em que nós falamos da questão do trabalho emprega mais mulheres, do programa emprega mais mulheres, né? E aí aqui diz, ó, a lei, né, que trata o incentivo e inserção das mulheres no mercado de trabalho, ele pode ser realizado quando a atividade permitir, para apoio à parentalidade. Então na lei a gente viu, para apoio à parentalidade existem alguns mecanismos, alguma flexibilização que pode ser feita ali no contrato de trabalho. E uma dessas flexibilizações diz respeito ao regime de trabalho. Então, uma das formas de flexibilizar o regime de trabalho é adotar o quê? A jornada 12/36. É a 12/36, trabalha 12 horas num dia e folga no outro. Não tem nada de 6 horas, 8 horas, 10 ou 14, tá? É o 12/36 clássico, o que já existe para outras atividades, né? Então, 49, letra D. E por fim, aqui ele foi específico na lei dos rurais, então ele fala que um trabalhador rural, ele foi prestar serviço a determinada localidade, sendo fornecidas moradia e alimentação pelo empregador, além de estabelecida a jornada. E nos termos da lei do rural, só poderão ser descontadas do empregado rural pela ocupação da moradia, parcelas calculadas sobre o salário mínimo, de quanto? No caso do rural, a moradia é um pouco menos o percentual do que o urbano. O urbano pode ser 25%. Lembra, no urbano pode ser 25% para moradia e 20% para alimentação. Eu ainda falava, né, em sala, isso aqui para o urbano. É só você lembrar que o legislador partiu da ideia de que é mais caro a moradia no meio urbano, então é 25% a moradia e 20% a alimentação. Só que no rural é o contrário. Então no rural a moradia é um pouco mais barata, digamos assim, para fazer esse raciocínio. Então a moradia aqui, o custo poderia ser descontado até 20% desse empregado rural. E é isso, né? Fechamos aqui as questões de direito do trabalho. Como eu disse e repito, espero que você consiga ir bem em direito do trabalho. Estava um nível fácil e qualquer coisa estou aí à disposição. Valeu, pessoal, um abraço e até mais.